E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, dia de folga no Tata Steel Challengers, mas sim, muita luta no Tata Steel Masters. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma partida que é um escândalo, um espetáculo. O mundo está em choque. O dia que Ian Nishigiri destruiu o Magnus Carlsen, não sobrou pedra sobre pedra nessa partida. O Guiri jogava de brancas contra o norueguês e prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta inacreditável, que é o que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas está ele, Ian Nishigiri, hoje não pra draw contra Magnus Carlsen. E observem o que aconteceu, porque o Guiri jogou D4 sólido, feito uma rocha grobeira. E olha a petulância, botou aqui uma catalã contra o Magnus. Como vocês sabem, o Magnus é um terrível jogador de catalã, uma das principais armas do norueguês, e hoje ele vai enfrentar essa catalãzinha. Agora, o norueguês entra aqui na linha principal, jogando bispo A6, tocando o peão de C4, provoca dama C2, volta o bispeto para B7, Rafael. Que lance estranho, meu guri. O Magnus move o bispo pra cá pra voltar pra ali. Por que não jogou bispo B7 direto? Pois fica de olho, porque a resposta vem na sequência. Aqui foi jogado o bispo G2 e C5. E sim, uma das principais ideias dessa teoria do bispo A6 e bispo B7, que é a ideia mais jogada aqui nessa abertura, é que tu desvia a dama da coluna D. Rafael, e por que isso? Porque observem que se a dama das brancas tivesse na coluna D, nessa posição, aqui, as brancas poderiam jogar a ideia de D5. E quando tu toma, pá, cavalo H4, e sim, o bispo tá cravado lá em B7, e agora, depois de um lance como G6, tu toma em D5, e o peão central segue defendido. Agora, observem a sutileza. Na variante que eles jogaram, com a dama em C2, aqui as brancas não conseguem jogar o lance D5 sem sacrificar o peão. E sim, o Guirizinho, pá, jogou D5 do mesmo jeito, entrando aqui na linha de um gambito, que já foi utilizado antes nesse tipo de variante. Observem lá, o Magnus tomou esse peão central, o Guiri agora tem um peão a menos, e nessa posição ele jogou com roque, e vai jogar pela compensação. É uma posição teórica, inclusive, o Magnus jogou isso daqui de brancas em 2008 com bom resultado, arrebatou essa mesma posição de brancas, e vamos ver como é que ele vai jogar de pretas. O Magnus passou o bispeto para E7 desenvolvendo torre D1. Olha lá, fica de olho no cavalo. E aqui o norueguês já começa as malandragens dele. Olha lá, cavalo C6. Rafael, o Magnus pendurou o cavalo. Muito cuidado. O Guiri tomou? Jamais. Passou a dama para F5. Agora, vocês devem estar numa gritarada. Por que não tomar uma peça que está sendo entregue? Porque aqui tu leva cavalo B4, olha lá. Duplex terrível. Sim, aqui as pretas já ficam com grande vantagem. Então, a primeira malandragem do norueguês, cavalo C6, que é um lance teórico. Agora, dama F5 jogada pelo Guiri. E nesse momento, cavalo F6, agora sim defendendo o cavalo e E4. Nessa posição, o Guiri começa a ganhar bastante contato no centro. O Magnus joga D6, que é um lance bem provocativo nesse tipo de posição, que permite o E5, que o Guiri jogou rápido. E nessa posição, claro, olha lá, a cravada na coluna D é terrível, mas a ideia do Magnus vai bem dentro do estilo dele. Ele joga dama D7, tá claríssimo. Quer trocar as damas e levar pra onde? Pra um final. E o Magnus adora jogar um finalzinho. Nesse momento, o Guiri não ficou com medinho, olha lá. Entrou nesse final, retomou, recuperando o peão dele agora, porque ele tinha dado o peão de D5, toca o bispeto, mais bispo F6 e sim, as pretas tem as suas compensações. O peão de D6 é um peão enfraquecido, ele tá super avançado. O Magnus aposta que vai tomar esse peão em algum momento no futuro. E o Guirizinho, nesse momento, segue aqui ó, com torre E1, rei F8 e pá, cavalo C3. Controla um pouco mais a grande diagonal de casas escuras. E nesse momento, mais uma vez, o Magnus começa a mostrar os golpinhos dele, ó, cavalo B4. E esse é um momento muito importante da partida. Porque sim, o Magnus ganhou essa posição de brancas em 2008 contra um outro grande mestre. Só que aqui ele tinha jogado bispo G5. E o Guiri, nesse momento, ele realmente surpreende o Magnus jogando uma ideia nova aqui, que é o lance cavalo E5. Este lance traz alguns temas malignos aqui contra a posição das pretas. Observem que ele tá dando o cavalo em E5,
mas também tá tomando o bispo em B7. E o Magnus aceitou essa troca. A torre saltou agora para D8, já preparando para retomar o peão de D6. É uma posição de equilíbrio, mas super tensa e dinâmica. E nesse momento, o Guirizinho mostra o plano dele, olha lá. Ele diz aqui que vai manter o peão passado com unhas e dentes. Bom, o Magnus não se impressionou muito. Ameaçou agora retomar esse peão com o cavalo C4. O Guirizinho, pá, avançou o peãozinho para D7 e agora cavalo C2, tocando a torre em B1. E nesse momento, talvez o momento mais importante dessa partida, as máquinas dizem que o Magnus deve jogar cavalo E5 para tentar tomar o peão com toda a força. Agora, o Magnus faz uma ideia diferente. O plano é o mesmo, tomar o peão. Ele joga cavalo C4, que parece um lance super lógico, um lance realmente muito bom, porque tá tomando o peão, é uma posição muito difícil aqui para as pretas, e sim, nesse momento, o Guiri joga um lance brilhante aqui, uma ideia profunda, que certeza o Magnus deixou passar. O Guiri joga B4. Este lance ainda não é tão claro nesse momento, porque ele tá dando o peão de D7 inteirinho, e o Magnus tomou. Pá, tomou aqui. Só que fica de olho na sequência que o Guiri bota a partir desse momento. Ele joga bispo D7, agora punindo esse cavalo de C4. O Magnus fala, calma lá, meu Guiri. Ameaçou o cavalo, eu defendo por aqui. Mas sim, o Guiri, ele apostou tudo no dinamismo das peças. Porque agora, a ideia do B4 é enfraquecer C5. Observem que variante. Enfraquece C5 e bispo A3. E nesse momento, certeza que aqui o Magnus começou a tremer nas bases norueguesas. Porque agora, o Guiri tá ameaçando tomar em C5. Esse peão não tem como defender direito. Vai cravar o cavalo. E a torre de H8 ainda não entrou em jogo. Ou seja, nessa posição, o Guiri consegue um potencial máximo. Todas as peças das brancas estão jogando. Rafael, é sério isso? Seríssimo. Aqui, o Magnus jogou rei E7, trazendo a torre de H8 correndo pro jogo. E agora, toma em C5. E sim, o par de bispos com esse centro aberto aqui é realmente insuportável. É muita pressão. Bom, o Magnus nesse momento jogou aqui o lance cavalo E6, já provocando alguma quebra desse par de bispos. Toca o bispeto também. Só que aqui o Guiri falou, não, meu Guiri. Agora, vou manter os bispetos aqui. Segue cravado em D6, não toma em E6, é terrível. A posição do rei no centro do tabuleiro. Agora, o Magnus joga aqui o primeiro lance desesperado. A5. Aqui, o desespero todo gira em torno de descravar o cavalo de D6. O Guirizinho tomou esse peão que está sendo entregue. Agora o Magnus jogou torre C8, trazendo a torre de H para o jogo, agora buscando contra-jogo. Observem lá, ele pressiona em C3. E o Guiri não só defende o cavalo em C3, como agora busca mais atividades ainda. Ameaça cavalo B6. O Magnus, nesse momento, tá jogando o finalzinho, onde ele é um dos melhores jogadores da história do xadrez. E sim, sofrendo aqui nas mãos de Anish Guiri. Observe que nesse momento, o Magnus jogou cavalo C4, que é um lance de defesa, controla a ameaça do cavalo B6 preparado aqui pelo Guirizinho. E nesse momento, torre C1. E o tema da partida agora gira em torno do dinamismo do par de bispos, do cavalo de A4 que tá apertando e das cravadas. Observem lá. Torre solta em C8. Nessa posição o Magnus jogou então bispo E5, ele vai defender. Agora, bispo B4, rei F6 e aqui o Guiri joga outra bomba nessa partida, cavalo C5. Esse lance aqui é profundo, terrível, dinâmico, em cima das cravadas. O Magnus aqui tá nas cordas já, tá? Nessa posição, observe que ele toma em C5, só que agora, torre por C4, e observe essa posição. O cavalo tá cravado, a torre tá caindo, o Magnus não entende o que tá acontecendo aqui, ele jogou segurando em C5, e agora vem o último tiro desta guerra. Bispo A5. E nessa posição o Magnus falou, chega, pra mim já não dá mais. Depois deste sofrimento aqui, o norueguês fez o quê? Abandonou esta partida do dinamismo. Anish Guiri está jogando a lá Mikhail, tá um jogador terrível de ataque. Agora, Rafael, por que abandonou? Eu não tô entendendo nada, posição extremamente complexa. Ainda é complicado entender o abandono aqui. De tão complicada e dinâmica que ficou a posição. Observe que nessa posição o Magnus vai perder material forçado. Se ele jogar torre A7, bispo B6 e cai o cavalo. Não tem como defender. Rafael, e se jogar aqui um lance como torre D7? Nessa posição também perde. Porque agora tem aqui a sequência de bispo B6 já ameaçando tomar o cavalo.
Se defender com bispo D6, eu jogo bispo F3 e agora é cravada pra todo lado, porque eu tô ameaçando tomar aqui. E depois de todas as trocas, olha quem cai no final da linha. A torrezinha. Já tem ideias também de bispo G4 aqui, pode ser jogado. Já ganha qualidade também. Mas a linha fina é, depois de rei E7, torre E1, rei F6 e volta pra pressionar agora em C5, que não tem mais como defender. Tu ganha uma peça forçado aqui, porque cai em C5, não tem como segurar essa ideia. Rafael, e se jogasse torre E7 aqui, dá pra sustentar? Não dá. Porque aqui tu joga bispo B6 do mesmo jeito, controla a ideia de torre C7, ameaça ganhar o cavalo. E depois de bispo D6, aqui já dá pra ganhar de várias formas, tá? Tu pode jogar bispo F3 pressionando o bispo, mas se tomar em F7 também ganha. Repor e toma aqui, e tu segue na cravada, o cavalo segue caindo, desmorona tudo. O norueguês foi imortalizado nessa partida. E tá no ar a precisão desta partida imortal de Anish Giri. Observe que o Girizinho fez aqui próximo de 94% de precisão, tá claríssimo. Jogou como uma verdadeira engine e tá marcando aqui um lance brilhante, que foi cavalo C5. Agora, dá pra colocar pelo menos uns 3 lances brilhantes nessa partida, começando pelo B4, que deu a iniciativa máxima para as brancas. O Magnus teve uma gafe, porque acabou não jogando aquele cavalo E5, jogou o cavalo D4 e sim, não conseguiu solucionar os problemas que o Girizinho colocou nessa partida. O Giri, que vem na liderança do Masters, hein? Fazendo a história. Se tu gostou dessa partida, não esquece daquele likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.